Antes de declarar aberta essa sessão, permito-me palavras que não constam de nenhum processo, palavras que vêm do coração. O que acontece aqui hoje transcende qualquer exercício acadêmico. É a prova viva de que o direito se aprende quando nos colocamos de pé, diante de uma corte, e sentimos o peso de uma decisão sobre a vida do outro ser humano. Agradeço à Universidade de Guarulhos e à coordenação do curso de Direito por acreditarem que a formação jurídica de qualidade é um compromisso, não um privilégio. Ao professor mestre José Rodrigues, o senhor poderia ter cumprido apenas o plano de ensino. Em vez disso, trouxe o direito para dentro do coração desses alunos. O senhor não formou estudantes, formou advogados. E isso nem um diploma sozinho é capaz de ensinar. Obrigada, professor. E a cada discente presente, guardem essa imagem. Vocês escolheram dar o seu melhor. Isso diz tudo sobre quem vocês são e sobre quem vocês serão. O Brasil precisa de pessoas como vocês. Com gratidão e admiração sincera, ir para a abertura de sessão. Bom dia. Recorrente: Johnny Petrangelo e Larissa Sula. Advogados: Marco César Plácido e Eliana Vitorino. A terceira sessão do dia 28/5, às 10 horas da manhã. Declaro aberta a sessão plenária desta Corte Constitucional. Sob as bênçãos de Deus, invoco a proteção da Constituição Federal sobre a República, sobre os trabalhos que hoje iniciamos. O Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, reúne-se nesta data para apreciar o recurso extraordinário interposto pelos ora recorrentes em face de decisão que os condenou criminalmente e que estes sustentam a violadora de direitos fundamentais consagrados na Carta Magna de 1988. Constam dos autos os recorrentes Johnny Petrangelo, Larissa Sula da Silva Oliveira, representados pelos eminentes advogados que compareceram a esta sessão. Registro também a presença em plenário dos próprios recorrentes, cuja oitativa foi deferida por este relator, ante a excepcionalidade do caso. Saúdo a todos com respeito e deferência. Faço a leitura do relatório. Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso 3, alínea A, da Constituição Federal, em que os recorrentes sustentam que acórdão recorrido contraria dispositivos constitucionais, notadamente o caput do artigo 5º, inciso 3º do artigo 1º, os incisos 46, 47 e 49 do artigo 5º, todos da Constituição Federal. Os fatos subjacentes ao caso são de natureza trágica e singular. Os recorrentes, juntamente com outras pessoas, ficaram presos por mais de 30 dias, em uma caverna inundada, sem possibilidade de resgate imediato. Diante de uma morte iminente por inanição, 4 sobreviventes supostamente deliberaram, com o consentimento inicial de todos, sobre a eliminação de um dos membros do grupo, para fins de sobrevivência. Foram, ao final, condenados por homicídio doloso e demais crimes nos termos da denúncia. Os recorrentes alegam, em síntese, primeiro, que a conduta foi praticada em estado de necessidade extrema, com vistas à preservação da própria vida. Segundo, que a manutenção das condenações e da prisão afronta a dignidade da pessoa humana. E terceiro, que a privação de liberdade nas circunstâncias narradas mostra-se desproporcional e inconstitucional. É o relatório. Passo a palavra, primeiramente, ao Ministério Público, Dr. José Rodrigues, e, na sequência, aos advogados de defesa. Obrigado, Excelência. Agradeço às demais nobres, ministros e nobre ministro. Muito importante observarmos tudo aquilo que foi relatado pela ministra que preside esta sessão. Relata de maneira pormenorizada um cenário onde se busca
absolvição, total provimento de um recurso extraordinário. Nas nossas contrarrazões, isto é, no momento em que o Ministério Público apresenta o seu contraditório através das contrarrazões, fica muito claro, evidenciado, pormenorizado, que não há, a não ser outra coisa, que a defesa, usando o seu direito constitucional, previsto lá no artigo 5º, inciso 54 e 55, de demonstrar inconformismo com todas as decisões que ocorreram de forma reiterada, condenando de forma reiterada, consequente, primeira, segunda, terceira instância, onde só restava, se houvesse alguma violação ao texto constitucional, interpor recurso extraordinário, e assim o fizeram, mas o fizeram de maneira totalmente protelatória. Sendo assim, nessa fala inicial, vem reiterar que este recurso seja analisado, recebido, mas no mérito totalmente improvido como medida de justiça. Assim agradeço. Obrigada, doutor José Rodrigues. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Marco César dos Santos Plácido, pelo prazo de 4 minutos para sua sustentação oral. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao promotor de justiça do Ministério Público, José Rodrigues Dias. Boa noite, excelentíssimos senhores ministros aqui presentes conosco. Antes de fazer minha defesa, eu só quero informar que eu fiz essa defesa com base no laudo médico legista que eu fui pedido aqui para fazer. Então, sem mais delongas, eu vou prosseguir. Quando olhamos superficialmente este caso, enxergamos apenas acusações frias e objetivas. Exploradores de caverna cometeram homicídio e canibalismo. E imediatamente surge um pré-julgamento social de que estaríamos diante de monstros. Mas o direito não pode se limitar à superficialidade dos fatos. O direito exige uma análise contextual, moral, psicológica e principalmente humana da conduta. Nenhum comportamento humano pode ser isolado, não pode ser analisado isoladamente. Ele exige a observância das circunstâncias que antecederam, motivaram e principalmente influenciaram. Até mesmo em crimes patrimoniais comuns, analisa-se a dinâmica da conduta, o estado psicológico do agente, os meios empregados às circunstâncias e suas consequências, como é informado no artigo 59 do Código Penal. Então, por qual razão, justamente nesse caso extremo, olharemos para essa situação de uma forma ignorando os contextos? Estes homens não estavam inseridos em uma situação ordinária comum civil. Estavam submetidos a um cenário absolutamente excepcional. Confinados no interior de uma caverna, privados de alimento e submetidos à iminência concreta de morte. E pior, o progressivo colapso físico e psicológico. Circunstâncias estas que dialoga diretamente com o artigo 24 do Código Penal, que trata do estado de necessidade diante do perigo atual. E precisamente nesse ponto que se torna indispensável compreender a condição humana em estado extremo de sobrevivência. Sigmund Freud, precursor da psicanálise analítica moderna, já sustentava que o instinto de autopreservação constitui uma das forças primitivas mais poderosas, o comportamento humano. Portanto, não estamos diante de indivíduos movidos pela perversidade, frieza ou sadismo. Estamos diante de homens reduzidos ao desespero absoluto. Homens que se tornaram vítimas não apenas do fato ocorrido, mas também da demora estatal e lhes proporcionar o socorro eficaz. E mais, a própria Constituição Federal estabelece, em seu artigo 1º, inciso 3º,
que a dignidade da pessoa humana constitui o fundamento do Estado democrático de direito. O que seria a dignidade humana se não reconhecer os limites físicos, emocionais e psicológicos do próprio ser humano diante de situações absolutamente extremas? Este caso não pode ser analisado sobre a ótica fria da literalidade normativa. Este caso exige filosofia jurídica, exige sensibilidade moral e exige compreensão ética da condição humana. Porque antes de julgarmos estes homens, essas pessoas, é necessário compreender aquilo que eles vivenciaram dentro de uma caverna. Roger Whitmore foi responsável por introduzir ao grupo a ideia do sacrifício como mecanismo extremo de sobrevivência. Foi ele que apresentou aos demais a possibilidade de um sorteio como critério para a definição da vítima. Contudo, é imprescindível destacar, tal proposta não foi formulada em um ambiente de normalidade psicológica ou racional. Foi concebida em um cenário de fome extrema, isolamento, medo, exaustão iminente e morte coletiva. A partir daquele instante, a proposta passou a representar para aqueles homens a única perspectiva concreta de sobrevivência. E ainda assim, mesmo em absoluto estado de desespero, os exploradores não agiram de maneira arbitrária. Submeteram-se às regras previamente estabelecidas. Conferiram ao próprio Roger a mesma oportunidade conferida a eles. Tal circunstância não revela monstruosidade, revela desespero, revela colapso psicológico, revela seres humanos tentando sobreviver em circunstâncias que extrapolam os limites ordinários da experiência humana. Além disso, a Constituição Federal assegura em seu artigo 5º, inciso 46, o princípio da individualização da pena, exigindo que toda conduta seja analisada conforme suas circunstâncias concretas. Da mesma forma, o artigo 5º, inciso 54, estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, o que presupõe análise ampla e contextualizada dos fatos. E ainda, no artigo 5º, inciso 57, consagra o princípio da presunção da inocência, impedindo condenações baseadas em julgamentos morais, superficiais ou em mera comoção social. Condená-lo sem compreender a excepcionalidade da sua condição não seria promover justiça, seria apenas aplicar punição dissociada da humanidade que o próprio direito deve proteger. Punir estes homens, punir essas pessoas, ignorando completamente o estado extremo de sobrevivência ao qual estavam submetidos, seria transformar o direito em mero instrumento de punição automática, afastando-o de todos os próprios valores constitucionais que sustentam a ideia de justiça dentro do Estado democrático de direito. Desta forma, diante das circunstâncias excepcionais apresentadas, requer-se o reconhecimento das excludentes previstas no ordenamento jurídico, com fundamento no artigo 386, inciso 6, do Código de Processo Penal. Sem mais informação. Senhora ministra Beatriz, alguma pergunta? Sem pergunta, excelente. Senhor ministro Gabriel, alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Concedo a palavra ao eminente advogado de defesa, Dr. Eliane Pessoa Vitoriano, pelo prazo de 4 minutos. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. Excelentíssimo senhor ministro, vossas excelências, eminente ministro, senhores e senhoras, todos aqui presentes. O direito existe para proteger a vida. E, em nome da vida, que venho a esse plenário. O artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, consagra o direito à vida como o mais fundamental dos direitos. O Estado tem necessidade extrema, situação que a única alternativa
A morte coletiva era a eliminação por uma decisão consensual. Afasta a ilicitude da conduta. Punir quem sobreviveu é punir quem punir quem sobreviveu é punir quem cumpriu o mais básico dos instintos humanos, tutelado constitucionalmente. O princípio proporcionalidade, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, exige que a norma penal não seja aplicada de forma de exterminar o próprio valor de que pretende proteger. Condenar por matar para sobreviver e exigir que o cidadão se sacrifique ao Estado antes de sacrificar ao acaso. Peço a essa corte que reconheça a vida, não por ser um instrumento de sua própria punição. Requero o provimento de recursos extraordinários para absorver os recorrentes com fundamento no direito constitucional à vida. Muito obrigada. Doutora, a senhora gostaria de manter o requerimento para chamar o médico legista? Sim, doutora, gostaria do requerimento, chamar o doutor Sérgio Lúcio. Chama à frente o doutor Sérgio Lúcio, médico legista. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, eles apresentavam estar em estado extremo? Sim. Os exploradores apresentavam sinais clínicos e físicos compatíveis com o estado extremo de debilidade orgânica. Observavam-se também emagrecimento acentuado, desidratação severa, fadiga extrema, comprometimento muscular e evidentes sinais de privação prolongada de alimentos e condições mínimas de sobrevivência. Em termos médicos legais, tratava-se de um quadro compatível com sofrimento físico intenso e deterioração progressiva das funções vitais. Obrigada, doutor. Doutor, mais uma pergunta. A vítima poderia ter morrido naturalmente? A respeito da possibilidade de morte natural, do ponto de vista técnico-pericial, não há elementos suficientes para afirmar que a vítima tenha falecido exclusivamente por causas naturais, espontâneas. Embora o estado crítico em que todos se encontravam pudesse isoladamente levar o indivíduo ao óbito, decorrente à inanição e exaustão, a análise pericial deve considerar todos os vestígios, lesões, circunstâncias do caso. Portanto, qualquer conclusão definitiva depende da correlação entre os achados necroscópicos e o contexto fático e os demais elementos probatórios constantes nos autos que eu já apresentei a esse júri. Doutor, muito obrigado. Excelência, estou satisfeita com o relato de medicina. Excelência, uma pergunta. O senhor consegue precisar quantos dias aqueles que estavam na caverna poderiam sobreviver se não se alimentassem? A respeito, teve uma ligação pelo rádio, e ali mais ou menos em 20 dias parou-se a comunicação, então já não tinham mais alimentos, já não tinham água, então eles estavam ali no estado emocional terrível. Ou seja, ali quando a pessoa fica privada de alimentos, privados de água, a mente do ser humano, ela entra num estado de colapso. Ou seja, ela já não tem mais aqueles sinais que o ser humano pode ter, ou seja, ela pode vir a ter uma primitividade, ou seja, ela começa a agir com instinto de sobrevivência. O senhor saberia, o conhecimento empírico de Vossa Excelência, o Ministério Público não pode ser interrompido no direito ao contraditório. Só uma pergunta, hipoteticamente, questão empírica, quantos dias, a partir daquele momento, estavam em privação de alimento, o senhor deixou muito claro, li o laudo, está perfeito, detalhou as questões cognitivas, as questões de retornar ao estado primitivo de forma irracional, podendo tomar conduta adversa àquilo que se espera em meio à sociedade comum. Perfeito. Mas
quantos dias poderiam sobreviver desse 20º dia sem saber que dia eles poderiam sair de lá? Bom, isso depende de cada organismo, de cada pessoa. A massa muscular de cada um para comer a energia que se acumula. Porém, no estado que eles estavam, já estavam magros, sem nenhuma gordura para queimar. Então, poderia ali morrendo em 1 dia, 2 dias, ou conseguir, de repente, num estado bem difícil mesmo, viver aí uns 9, 10 dias, ou 15, mas depende muito de cada um. Perfeito. Obrigado. Sem mais, Excelência. Obrigada, defesa. Obrigada, doutor Serginho Lúcio. Ministra Beatriz, alguma pergunta? Sem perguntas, Excelência. Ministro Gabriel, alguma pergunta? Sem perguntas, Excelência. Passa agora a oitativa dos recorrentes. Oitiva dos recorrentes. Esta Corte, sensível à excepcionalidade do caso, deferiu o pedido para que os próprios réus se manifestem em ato de reconhecimento de sua humanidade e de sua condição de sujeitos de direito. Peço que cada um fale por até 1 minuto e 30 segundos. A palavra está com o recorrente Johnny Petrangelo. Excelências, eu peço que o depoimento do Johnny seja interrompido, com todo respeito, porque, analisando aqui, eu vejo que o meu réu não se encontra em Nada um estado disso. emocional abalado. Não, olha o Isso é tamanho dele, mentira. foi ele que matou o Roger, olha o tamanho desse homem. Como você vai interromper? Deixa ele falar. Ordem do Tem que tribunal. falar. Ordem do tribunal. Olha o tamanho desse homem, gente. Como que ele está desnutrido? Se continuar, Eu não falei desnutrido? vou pedir para se retirar. Eu falei mentalmente. Ordem. Obrigada, recorrente Johnny Petrangelo. A palavra agora está com a recorrente Larissa Fula da Silva Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia. Perdi um amigo, perdi um irmão. Só eu sei o que eu sinto naquele momento. Aquela tristeza. Os dias presos na caverna, sem comida, sem luz, sem esperança de resgate, todos já estavam físico e psicologicamente abatidos. Mentirosa, eu perdi meu companheiro. Ordem no tribunal. Olha como é ensaiado. O Regi partiu, tudo é uma farsa. Ordem no tribunal. Então vou pedir para que se retire da sessão. Jesus, gente! Deixa ela dar o depoimento. Desculpa, Vossa Excelência. O Roger partiu, discutimos sobre o sorteio que ele propôs com uma tentativa desesperada de sobrevivência. Tudo aconteceu em meio ao medo e a forma. O colapso emocional. Vivemos naquele lugar. Nenhum de nós agimos com frieza ou crueldade. Até hoje, carregamos as culpas e os traumas pelo acontecimento. Não éramos monstros. Éramos pessoas tentando sobreviver. Ele também tinha direito de sobreviver. Foi tirado esse direito dele. Ordem no tribunal. Estou me estressando, hein? Excelência, se houver qualquer intervenção futura, eu peço que seja retirado de forma coercitiva essas pessoas que estão atrapalhando o devido processo legal. Obrigada, recorrente Larissa Sula da Silva Oliveira. Pode vir.
ministra Beatriz, alguma pergunta? Sim, Excelência. Senhora Larissa, você se aproveitou da carne de Roger? Ministra Gabriel, alguma pergunta? Não, excelência. Após a oitiva das partes, pode sentar. Após a oitiva das partes, devido ao processo legal, onde foram cumpridos todos os procedimentos legais, onde a fase instrutória teve fim, pois foram apreciados todos os meios de provas permitidas na legislação geral e especial, principalmente na Constituição Federal. Sendo assim, concedo ao Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. José Rodrigues. Concedo a palavra. Bem, obrigado, nobres ministras, nobre ministro, a defesa. Eu, assim, inicio esses minutos preciosos para rememorizar algo que é imprescindível do resultado desta sessão. As investigações deixou claro, até tem imagens nos autos da família de Roger junto ao caixão, chorando, tristes, clamando pelo retorno daquele que jamais voltaria para os braços dos seus familiares. Esposa, filhos, de um homem que saiu de casa para um cumprimento legal, um mister daquilo que ele amava fazer, achando que estava saindo de casa entre amigos, onde surgiu a primeira barreira da adversidade, como todos muito bem disseram aqui, importante observar cada relato. Essas emoções são de remorso, não consegue rememorizar a crueldade que fizeram, mesmo quando a vítima se arrependeu do ato delitivo, que era fazer um sorteio. E é inequívoco porque não houve rechaçamento legal, onde demonstrou que, ao ser indagado um dos depoentes, você se aproveitou da carne? Não. Mas ao mesmo tempo, alega na defesa que foi a forma de sobreviver, se manter viva, de voltar para suas famílias. Está bem detalhado no parágrafo 4º do título 5 da defesa do recurso ordinário apresentado, que em estado de necessidade buscou-se preservar a vida. Se a preservação da vida foi se alimentar de uma carne de um ser humano, que falaram aqui, se emocionaram, são amigos. Que amigo é esse que tira a vida do outro para se alimentar? Que pratica o canibalismo? Ainda pede. Claro que é um ato constitucional e legal. Claro que está no devido processo legal. Demonstrar inconformismo à decisão do Poder Judiciário. É óbvio que isso é necessário que ocorra. Mas mais inconformado estou eu, diante dessa denúncia, de vir aqui, essa farsa terrível, demonstrando suposto arrependimento. É porque ele morreu ou porque o matou? Fica essa interrogação, onde as novas ministras terão que tomar uma decisão. Foi estado de necessidade vitimar alguém. E se fossem eles que estão aqui, chorando, representando o Ministério Público, buscando proteger o devido processo legal, proteger a aplicação das normas, seja a legislação geral, mas neste momento, neste ato, protegendo o texto constitucional, que muito bem foi apontado aqui.
o direito à vida. A própria defesa concorda com o que diz o Ministério Público. É o principal dos direitos. Então, finalizo dizendo, Roger não tinha direito à vida. E é esse tribunal, são esses ministros que vão responder essa pergunta como medida de justiça, concedendo o total improvimento do recurso extraordinário, mantendo a condenação no patamar máximo, como assim vem sendo nos tribunais de piso, fazendo com que haja segurança jurídica e o texto constitucional seja aplicado na sua essência. É assim que requer o Ministério Público. Obrigado a todos. Obrigado, excelências. Obrigada, doutor José Rodrigues. Concedo a palavra aos advogados de defesa. Boa noite a todos, novamente. Boa noite, doutor promotor José Rodrigues e excelentíssimos ministros. A defesa jamais ousaria desconsiderar a dor suportada da família de Roger, tá bom? Nunca mais, nunca ousaria isso, tá? A supressão de uma vida humana jamais pode ser tratada com banalidade, ouviram? Sobretudo, diante da proteção constitucional conferida ao direito à vida pelo artigo 5º caput da Constituição Federal, não se pretende aqui negar a gravidade do fato ocorrido. O que ocorreu naquela caverna realmente foi indiscutível, uma tragédia humana. Contudo, atribuir aos réus condições de homicidas comuns, dissociando completamente o contexto extremo em que se encontravam, constitui manifesta injustiça jurídica, moral e humanitária. Busco essa defesa aqui trazer à apreciação desta corte a profunda desproporcionalidade existente entre a realidade fática vivenciada pelos acusados e o juízo condenatório que sobre eles recai, especialmente diante do princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Cumpre ainda enfatizar graves falhas estatais na condução do amparo das vítimas submetidas àquela situação absolutamente excepcional. Agora, eu questiono, quantos outros Rogers Etmore precisarão perecer para que o Estado desenvolva mecanismos efetivos de prevenção, respostas e preservação da dignidade humana em cenários extremos de sobrevivência? A própria Constituição Federal estabelece em seu artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado democrático de direito. E é justamente por isso que não se pode exigir racionalidade plena, estabilidade emocional ou comportamento ordinário de indivíduos submetidos a uma fome extrema, ao isolamento absoluto e à iminência concreta da morte. O Estado Democrático de Direito não pode transformar o exercício da jurisdição em um instrumento de vingança institucional. Sua finalidade primordial deve ser a realização da justiça, observando-se também do devido processo legal substancial previsto no artigo 5º, inciso 54, da Constituição Federal. E é justamente por isso que emerge uma indagação inevitável. Possui o próprio Estado legitimidade moral para proferir ao juízo condenatório contra aqueles homens, contra essas pessoas, mesmo reconhecendo que falhou de maneira significativa em sua proteção, assistência e, pior, na condução da crise enfrentada pelos exploradores. Excelências,
Os réus não saíram daquela caverna movidos pela perversidade. Saíram dela reduzidos ao limite absoluto da condição humana. Punir esses homens, ignorando completamente as circunstâncias excepcionais vivenciadas, equivaleria a afastar o direito de sua própria função constitucional de proteção da dignidade humana, da proporcionalidade e da justiça material. E é exatamente por essa razão que essa defesa invoca não apenas princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da individualização da pena, mas também as excludentes previstas no artigo 23, inciso 1º e 24 do Código Penal, diante do evidente estado de necessidade enfrentado pelos exploradores. Sem mais afirmações. Doutora Eliane. Excelentíssimo, Excelência, nobres jurados, ilustres promotores, senhores e senhoras. Hoje não estamos diante de um caso simples, de forma nenhuma, tá? Hoje não estamos julgando homens comuns em situações comuns. Estamos julgando seres humanos submetidos ao extremo da existência humana. Homens presos numa caverna, sem alimento, sem luz, sem esperança concreta de resgate. Enfrentando fome extrema, desespero psicológico e a certeza lenta da morte. E justamente nesse ponto que peço aos senhores, não analise esse caso apenas pela frieza da letra da lei. Analisem também o contexto, analise a condição humana, analise o sofrimento daqueles homens, que aqueles homens enfrentaram. A defesa sustenta que os réus agiram em estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal. Havia perigo atual. Esse perigo não tinha como não tê-lo. Havia risco iminente da morte, não existia alternativa segura e não existia socorro imediato. E não existia uma solução simples. Os exploradores não escolheram entre o certo e o errado. Escolheram entre morrer todos ou então tentar sobreviver. Nenhum ser humano submetido naquelas condições manter plenamente sua capacidade racional intacta. Não tinha como. É importante lembrar que Roger Wedmore participou das discussões e foi o próprio Roger quem sugeriu o sorteio. E os dados utilizados estavam em sua mochila. Isso demonstra que o que ocorreu naquela caverna não nasceu da crueldade, vingança ou prazer de matar. Nasceu do desespero absoluto da sobrevivência. Além disso, aqueles homens estavam em condições sobre-humanas, famintos, desidratados, isolados, emocionalmente destruídos, perdendo gradativamente sua capacidade físicas e psicológicas. Excelências, um homem em pleno colapso físico e mental não pode ser analisado como alguém em uma situação normal. E mesmo após sobreviverem, eles não saíram daquela caverna como vencedores. Saíram traumatizados, carregando culpa e carregando cicatrizes emocionais pelo resto das suas vidas. Monstro não sente remorso. Eles sentiram. Peço aos senhores que imagine por apenas alguns minutos o que é estar preso no escuro. Absoluto. Totalmente. Sem comida, esperando lentamente a morte chegar. Imagine a fome consumindo o corpo, a sede destruindo a sua mente, o medo tomando conta da razão.
É muito fácil julgar quando estamos alimentados e seguros. E claro, livres. Difícil é afirmar com certeza absoluta o que cada um de nós faria naquela mesma situação. Difícil é afirmar com certeza absoluta qualquer processo. Porque ali estavam sobreviventes da vida. Difícil é justamente por isso que a justiça, perdoem-me, senhores, e é justamente por isso que a justiça exige contexto. Porque a lei exige para proteger a vida humana e não para ignorar completamente os limites da... Já acabou, doutora. Obrigada. Eu, na qualidade de presidente desta sessão, agradecendo a participação dos meus eminentes colegas, senhoras e senhores presentes, profiro agora meu voto como relatora deste recurso extraordinário, o mais solene e o mais doloroso ato desta sessão. Ouvi com atenção e respeito as brilhantes sustentações dos eminentes advogados. Ouvi com comoção as palavras dos próprios recorrentes. E ouvi com admiração os votos dos eminentes colegas. A esta corte não cabe apenas decidir o destino destes homens. Cabe definir o que a Constituição exige do Estado, quando o ser humano atinge os seus limites mais extremos. Senhoras e senhores, o direito não existe para ser aplicado apenas nos casos fáceis. Ele existe precisamente para enfrentar as situações que desafiam a sua própria coerência. Este é um desses casos. Senhores ministros, submeto a este colegiado meu voto como ministra relatora no recurso extraordinário. Afasto de início a tese defensiva de que o isolamento gerou uma regressão ao estado de natureza e que o império das leis perdeu eficácia. Como julgadora orientada pelo positivismo jurídico moderado, afirmo que o ordenamento não se suspende por desastres geográficos. O contrato social permaneceu válido dentro daquela caverna e os réus continuavam sob o império da lei positiva. Contudo, o positivismo moderado não se confunde com o literalismo cego. Embora a acusação apegue-se literalidade da norma, a ciência jurídica ensina que a lei possui uma textura aberta. O legislador dita regras gerais que, nas zonas de penumbra da realidade, os casos difíceis exigem um esforço interpretativo do magistrado para evitar absurdos. Assim, acolho a invocação feita pela defesa quanto aos artigos 23 e 24 do Código Penal. O Instituto do Estado de Necessidade funciona como uma excludente de ilicitude positivada. Diante da total ausência de socorro e da coação ambiental, os réus sacrificaram a vida para salvar a própria existência de um perigo atual e inevitável. Essa conclusão é reforçada pelo filtro da Constituição Federal, invocada pela defesa ao citar o princípio da dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da vida. Exigir que esses homens assistissem passivamente à própria morte violaria sua dignidade. O papel do juiz positivista moderado é aplicar as leis existentes de forma lógica, havendo respaldo do próprio ordenamento para a proteção da vida através do estado de necessidade. A conduta deixa de ser ilícita. Voto pelo provimento do recurso para reformar a decisão e absolver totalmente os réus. É como voto. Passo a palavra à eminente ministra vogal 1 para proferir o seu voto. Senhor presidente, eminente colega, senhoras e senhores, profiro meu voto neste recurso extraordinário, cujo julgamento impõe à Corte uma das mais profundas e perturbadoras tensões do direito constitucional: o conflito entre a norma positivada e a condição humana em seus limites extremos. Submeto a este egrégio colegiado o meu voto como ministra vogal. No resultado, acompanho a ilustre relatora para também dar provimento ao recurso, mas divirto da fundamentação jurídica. Oriento minha convicção sob a égide do direito natural procedimental de Long Fuller. O direito não se reduz à aplicação cega de um texto.
Ele possui uma moralidade interna que exige congruência, previsibilidade e viabilidade. Uma norma que demanda o possível ou que pune o inevitável, perde sua própria natureza jurídica. Afasto a premissa de que os réus agiram em estado de natureza. O ordenamento nunca deixou de existir, mas a lei penal falhou em sua moralidade procedimental ao ser aplicada literalmente. O propósito da legislação é regular a conduta humana socialmente viável e não impor a auto-aniquilação passiva. Diante do soterramento e de total ausência de socorro, a norma tornou-se incapaz de guiar o comportamento daqueles homens. A própria peça recursal demonstra que o procedimento adotado pelos exploradores foi pautado pela justiça, pelo consenso e pela equidade através do sorteio. Diante da omissão forçada do Estado, o procedimento privado criado respeitou uma moralidade interna de sobrevivência. Sob o filtro constitucional invocado pela defesa, punir estes sobreviventes violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e a proibição de penas cruéis. Havendo respaldo do estado de necessidade, voto pelo provimento do recurso para absolver totalmente os réus. É como eu voto. Passo a palavra ao eminente ministro vogal 2 para proferir o seu voto. Senhor presidente, eminente colega, registro de início que este julgamento nos coloca diante do que o jurista Lon Fuller chamou de um caso mais difícil do direito, aquele em que a lei parece cruel não por ser injusta, mas por ser absolutamente humana em sua rigidez. Voto com consciência da gravidade dessa decisão. Senhores ministros, colegas do tribunal, submeto a este egrégio colegiado meu voto como ministro vogal 2. Acompanho a eminente relatora na conclusão para absolver os réus, embora por caminhos teóricos distintos. Assento a minha convicção sobre a ótica do neoconstitucionalismo, corrente que reposiciona a Constituição no centro do ordenamento, transformando seus princípios em força normativa vinculante e exigindo a ponderação de direitos. Não há como resolver a tragédia da caverna pela mera solução mecânica do fato à lei ordinária penal. A defesa evoca com precisão o topo de nossa pirâmide normativa, o princípio da dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Sob o prisma neoconstitucionalista, o direito à vida exige uma existência digna. Exigir que aqueles homens, diante do soterramento e da inanição extrema, assistissem passivamente à própria morte sob o manto de um legalismo abstrato, seria aniquilar o lucro de sua dignidade. A peça recursal traz à baila o princípio da proporcionalidade da razoabilidade. Diante da omissão forçada do Estado em tutelar o grupo, operou-se uma trágica pautada por um procedimento equitativo e consensual de sorteio. Aplicar a pena de morte a esses sobreviventes, ignorando a ausência de autodeterminação psíquica, violaria a proibição constitucional de penas cruéis. O papel do juiz na era neoconstitucional é garantir os valores supremos da Carta Magna, sem a conduta justificada pela salvaguarda da sobrevivência através do estado de necessidade. Eu voto pelo provimento do recurso para absolver totalmente os réus. É como eu voto. Feita a coleta dos votos, proclamo o resultado do julgamento. Por unanimidade, esta Corte decidiu pelo provimento do recurso extraordinário. Antes de encerrar os trabalhos desta sessão, quero registrar o meu reconhecimento à qualidade das sustentações orais, à coragem dos recorrentes que se apresentaram a este plenário e à seriedade com que todos os participantes conduziram este exercício. O direito constitucional não é uma ciência exata, é um diálogo permanente entre a norma e a condição humana. E as sessões como estas nos lembram por que esse diálogo importa. Declaro encerrada a sessão plenária, que Deus ilumine os que buscam justiça. Vem na